Rolou? Alô. Então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Principalmente para as pessoas bem-humoradas. A gente vai começar hoje de onde a gente parou ontem. Ontem a gente falou um pouco dos Shudras, né? E dos párias. Na verdade eu vou deixar isso daqui por um momento. E aí, assim, o que eu queria lembrar é que, assim, cara, eu falei ontem, assim, dos valores dos párias, né? E esses valores, eles são basicamente a falta de valores e a desobediência. Então, como a pessoa não obedece nada melhor do que ela, nem se enquadra numa ordem mínima, ela fica ao Deus dará, né? O pária, ele assim, ele não tem um norte na vida, ele também não tem um leste, nem um oeste, nem um sul. Cada hora ele vai para um rumo e... Então, tem hora que ele faz uma coisa que parece gostosa, tem hora que ele pode até ter um rompante de nobreza, tem hora que ele faz uma absurdidade, tem hora que ele faz uma maldade gigantesca. Então, essa falta de obediência, o que eu acho que é interessante lembrar é que, assim, no começo do Gênesis, né, Adão e Eva são expulsos do paraíso justamente por conta disso, né, por não obedecer, por desobediência. Não vou entrar nos motivos que levaram a desobedecer, mas o fato foi esse. Eles fizeram uma coisa que tinham sido alertados para não fazer. Então, assim, essa desordem, né? Não obedecer à ordem que nos é dada, e que não é dada só de ouvido, alguém falando com a gente, mas que a gente pode perceber, né, no mundo mesmo, como as coisas são. Isso daí é a origem de muitas dores, né? Outra coisa que eu queria lembrar é que, assim, sem perna e sem pé, tá? O corpo continua existindo, né? Você pode cortar a perna, pode cortar o pé e, cara, você pode continuar vivo. Sem peito, sem braço também dá, mas sem peito e sem cabeça já não dá. Então, tem aí uma ordem entre essas castas, que os integrantes dessas castas, o resultado do que eles fazem, pode continuar existindo mesmo quando a parte de baixo da sociedade rui, né? Então, uma contribuição de um Brahmane legítimo, ela pode sobreviver 2, 3 mil anos, sabe-se lá quanto tempo. A gente pode pensar hoje, então, assim, né, em Moisés, que deu a lei pro povo judeu, e uma lei que em grande parte a gente obedece até hoje. Então, se a gente vê, assim, que essas relações das partes do corpo com a função social, elas se estendem mesmo. Elas fazem sentido, e quando a gente começa a meditar nelas, extrair, assim, consequências, a gente vê que aquilo ali é válido. A gente vê assim, olha, cara, existe uma ordem que ela é inescapável, eu tenho que obedecer essa ordem, se eu quero maximizar a minha chance de ter uma vida boa, né? E se, cara, eu quero... Hoje em dia a gente fica pensando em política, né? Ficou ali 2, 3 meses falando só de política. Se eu quero entender realmente alguma coisa de política, minha situação concreta, a sociedade na qual eu tô, eu tenho que dedicar algum tempo da minha vida a entender as partes do corpo social, o corpo social, porque, assim, o que a gente vê hoje é um monte de gente tendo 1000 ideias para mudar a sociedade, só que sem ter uma ideia do que é a sociedade, do que é esse corpo social, de como que as partes se interagem. E isso daí é uma imagem que me veio há uns anos atrás. Isso daí é mais ou menos assim, tem algumas propostas que elas são do tipo: não, vamos fazer uma sociedade que não tem pés, só tem uma perna e tem um braço aqui no meio e 3 cabeças. Sei lá, uma monstruosidade, né?
Mas tem algumas pessoas que a proposta de sociedade delas é exatamente isso. Só como elas não têm uma imagem adequada, só tem assim umas palavras, né? Ah, justiça e a igualdade e não sei o quê. Sei lá, elas não percebem o que elas estão sugerindo, elas não percebem no que elas acreditam de fato. Então, por exemplo, ditadura do proletariado, né? Se você vê assim, o proletariado é isso daqui. E aí a ditadura é o governo pela força. A gente percebe que a ditadura do proletariado é assim, é uma tradução exata daquela expressão meter os pés pelas mãos, entendeu? Cara, outra coisa, democracia, né? A gente sabe que assim, a democracia é o governo da maioria, do número. Então tá, pode ser isso daqui, pode ser isso daqui, mas é assim, olha, você está colocando um número num lugar muito elevado. As chances disso se tornar desordem são grandes. Não estou falando que devia ter outro governo não democrático, mas perceber que isso daí tem riscos permanentes, né? A democracia tem riscos permanentes de degringolar, porque a maior parte das pessoas, se a gente está colocando assim, a decisão dos rumos da sociedade na mão do número, né? A maior parte das pessoas, elas não estão seguindo alguma coisa, elas estão seguindo uma ordem, elas estão seguindo alguma ordem, né? Mas elas não estão se dedicando aos aspectos superiores dessa ordem. Então assim, sem ter uma clara noção disso, sei lá, você vai ficar o quê? Vai ficar igual esses jornalistas que acham a democracia linda e maravilhosa e nunca parou para pensar o que de fato é um regime democrático. Então, isso daí acontece porque é difícil, né? Existe uma dificuldade moral no conhecimento. Existe, para você realmente assim, querer, eu quero entender as coisas como elas são, eu quero entender política, eu quero entender como funciona um corpo social qualquer. Não tem jeito de você entender essas coisas sem você fazer alguns sacrifícios e sem você tentar formatar a sua própria pessoa de uma maneira que você esteja apto a receber esses conhecimentos, né? Então o que a gente vê aí é que existe assim, muitos intelectuais ou pseudo-intelectuais e eles, cara, eles não percebem que eles são aleijados, assim. Eles começam a pensar nas coisas, mas eles nunca pensaram nas de baixo, eles nunca tentaram fazer as coisas de baixo. E aí é tudo o que a gente estava falando na semana passada, né? É tudo ar e vento. E quando a gente vê essa estrutura, né, social e a própria estrutura do funcionamento humano, a gente percebe que assim, cara, se daqui é uma montanha, né, se tem assim, coisas que são melhores que as outras, coisas mais altas que você vê, entende melhor, é assim, é claro que, cara, o inferior, ele não entende o superior, né? Não é o título de intelectual, é assim, o verdadeiro intelectual, o sábio. Então assim, o inferior, ele não compreende o superior. Ele, sei lá, você está aqui na base da montanha, ele olha para cima e assim, cara, ele vê só, né, um monte, um tanto de terra subindo. Mas o cara que está aqui no alto da montanha, ele não vê só as coisas de baixo, mas ele vê tudo em volta. Ele está vendo muito mais coisa do que esse cara aqui até imagina ser possível. Então o que a gente vê é assim, cara, a gente vê assim, os jornalistas, um caso recente aí, né, que o Olavo falou de ser embaixador, e aí uns jornalistas assim, não, e daí é vaidade, isso daí, né, fica lá dando aula mesmo e tal, né, o bruxo da Virgínia, e até mesmo alunos do Olavo, né, assim, nossa, que coisa estranha. Aí me lembra uma frase que é assim, o próprio Olavo cita, né, que é: a mediocridade, ela não reconhece nada que é superior, né? É um privilégio do talento reconhecer o gênio. É assim, as pessoas que não reconhecem
o gênio, elas estão atestando a sua própria mediocridade, a sua própria falta de talentos. Não é que a gente tenha que cobrar isso de jornalistas ou de qualquer pessoa, mas é assim que as coisas são, sabe? Pode parecer injusto, mas é isso daí. A gente está numa situação que a mediocridade se tornou tanto a norma de todas as convivências que as pessoas, no modo geral, elas não percebem que, cara, aquilo que me choca em uma pessoa de gênio é justamente aquilo que eu deveria aprender para minha vida ser melhor, para eu desenvolver meus talentos. É curioso que hoje em dia as pessoas, por exemplo, né, uns jornalistas achem que alguém pode mudar um país sendo como eles, pensando em, vou dar aqui umas notícias e fazer um dinheirinho, né? Mas a verdade é que, cara, uma vida dedicada à verdade, um cara que passou, sei lá, 50 anos amando a verdade, querendo a verdade, se dedicando a isso, se sacrificando por isso, cara, uma vida dessa é muito mais dura do que ser embaixador. Tem um monte de, sei lá, né, uns caras ali que são embaixador. Mas um cara que muda a vida de um país, aparece, sei lá, a cada século, né? Então, parece que também essas pessoas não lembram da história, né, do Tales de Mileto, né, que para provar para as pessoas que só viam valor no dinheiro e nas coisas práticas da vida, ele em uma estação enriqueceu e gerou riquezas para os netos dele. Ele fez aquilo só para provar que, olha, a sabedoria vale mais do que dinheiro e a sabedoria constrói dinheiro quando ela precisa. E, cara, mas é isso, você está na base da montanha e não consegue perceber. E assim, o que eu acho que é interessante a gente... Assim, eu tô falando isso, né? Nem sei que introdução, quanto tempo que tem essa introdução, quanto tempo que tem essa introdução? 12. 12 minutos. Que saco, né? Então não vai ser uma introdução, vai ser uma aula. Vou fechar o assunto aqui. Mas eu acho que, assim, uma coisa que a gente tem que perceber, pra gente entrar amanhã, né, na casta Shudra, é o seguinte: existe uma hierarquia, existe uma ordem, o inferior não compreende o superior, a recusa em compreender é ou um atestado da falta de talento ou um fechamento que a própria pessoa, né, que a própria pessoa se força, assim, não, essas coisas que eu não entendo, eu vou classificar aqui como se aquela pessoa superior fosse igual eu. Tá bom, você não vai conseguir... Tá bom, você vai conseguir a vida que você tá querendo aí, né? Você não vai conseguir ter essa amplitude de visão, você não vai ser a melhor pessoa que você poderia ser. Em geral é isso. Então eu vou encerrar aqui com a lembrança de um verso do Fernando Pessoa, que é: os deuses vendem quando dão. A gente acha que as pessoas bem-sucedidas, que as pessoas que têm sucesso, que se tornam aquilo que elas querem, foi tudo muito fácil para elas. E a gente, né, as julga pela nossa própria clave, porque a gente não se esforçou demais, porque, não sei, a gente ficou, né, nesses ciclos, a gente está aqui pagando nossas contas e nunca está olhando para cima e querendo ser melhor, então a gente acha que aquilo ali não custou nada. Que é assim, né, por que Deus é bom com essa pessoa e não é bom comigo? Isso é uma ilusão, é um erro de perspectiva, uma ilusão de ótica. Essa pessoa teve que subir essa montanha, teve que escalar essa montanha. E você não vê, você acha que, né, olha para cima, acha que ela chegou lá porque, né, por teletransporte. Você não viu um passo depois de outro passo. E no fundo é assim, você é preguiçoso, né? A gente é preguiçoso. E para aliviar a nossa culpa de ser preguiçoso, a gente fica
julgando os outros pelos nossos critérios. Então, assim, isso daqui é um básico para entender amanhã o que a gente vai falar, que é assim, o que é o Shudra? Por que o Shudra é Shudra? O que ele faz, o que ele está buscando, assim, quais que são as limitações próprias e por que ele devia buscar sair, se ele tem essa possibilidade, por que ele devia buscar sair dessa condição? Basicamente porque a vida dele vai ser melhor. Se ele pode sair disso, porque a vida dele vai ser melhor. Então é isso. Fique com Deus. E até breve. Tchau, tchau.